Irmãos, vamos iniciar a nossa aula, nossa série de estudos sobre seitas e heresias. Hoje a gente vai estudar sobre o islamismo. Estão escutando bem? Estou com a voz meio para dentro. Islamismo. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, louvamos, Senhor, agradecemos, Pai, porque só Tu é Deus, que Tu enviou o Teu Filho Jesus para morrer por nós, nosso Deus e Salvador. Em nome dele que oramos, te pedimos, Pai, que Tu nos instrua, Senhor, por Teu Espírito, nos convença, Deus, nos exorte, nos enriqueça, Pai, do Teu conhecimento, Pai, por Tua palavra, para que estejamos cada vez mais protegidos contra as mentiras, os erros, Pai, da glória do Teu nome e o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Irmãos, sobre o islamismo, tá? A gente não tem esse problema aqui, né? Aqui em Marechal, eu acredito que não tem nenhum. Mas eu acho que é importante a gente entender, porque tem sido feito muitos discursos, né, sobre isso na internet e tal. E geralmente o pessoal tem usado muito o islamismo, como é uma das maiores religiões do mundo, né, a segunda maior. E está crescendo, então, nessa coisa de falar contra o cristianismo, o islamismo tem sido usado muito como meio político, né? Um discurso político para alcançar fins políticos. Então, é importante a gente saber. Ainda que a religião não tenha chegado aqui, mas o discurso, né, já chegou. Então, uma das 4 religiões monoteístas, né, que creem só em um Deus no mundo, né? Que é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo é uma delas, que creem em um único Deus, e é baseado nos ensinos de um homem chamado Maomé, Mohammed, né? Nasceu em 570, morreu em 632 depois de Cristo, o século VII depois de Cristo. Ele é chamado de o profeta. Na concepção islâmica, ele é o profeta lá de Deuteronômio capítulo 18, que para nós é Jesus, né? Para eles é Maomé, o maior profeta. Eles se baseiam num livro chamado Corão, né? Ou Al-Corão. Significa a recitação, né? Al-Corão. A palavra lã significa submeter, submissão. E ela exprime a submissão à lei e à vontade de Alá, que é o Deus islâmico. Os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos, que significa aquele que se submete a Deus. Aquele que se submete a Deus, né? A Alá. Bom, vamos falar só em entendimento geral. Qual a história do islamismo? Maomé, que é o profeta, o grande líder do islamismo, nasceu na cidade de Meca, na Arábia Saudita, centro de grande animismo e idolatria, o politeísmo, né, as religiões politeístas que adoravam vários deuses, era grande naquele tempo, lá naquele território. Maomé era um comerciante, um mercador, era um homem comum. O seu pai morreu por ocasião do seu nascimento, sua mãe, quando ele tinha 6 anos. Ele cresceu praticamente sem pais, né? Aos 40 anos de idade, Maomé começou sua pregação, quando, segundo a tradição, segundo a história, ele teve uma visão do anjo Gabriel. Um dia ele estava numa caverna e ele começou a sentir umas coisas estranhas na descrição, né? Na história dele. Diz que ele sentiu como se fosse uma mão gigante apertando ele, e o peito apertar e o corpo apertar, e ele começou a ouvir uma voz. A voz dizia assim: recita, recita.
recita, né, e ficava repetindo. E aquele ser, né, aquela voz se revelou como o anjo Gabriel. Mais uma vez o anjo aqui, né? Maomé passou a pregar publicamente. Perdão, só um detalhe aqui, né? Ele diz assim: Khadija era uma viúva rica, se casou com Maomé, tá? Foi uma das principais patrocinadoras, né, da religião, nos seus princípios, nos seus primórdios. Investiu toda a sua fortuna na propagação da doutrina de Maomé, dos ensinos de Maomé. Maomé passou a pregar publicamente sua mensagem, encontrando uma crescente oposição. Como a religião politeísta era grande, então ele estava sempre enfrentando perseguição por causa disso. Então, sendo perseguido lá em Meca, ele foi obrigado a emigrar para Medina, né, uma cidade próxima chamada Medina, no dia 20 de junho de 622. Esse acontecimento da imigração de Maomé de Meca para Medina ficou conhecido como Hégira, que significa imigração. E nessa data, especificamente na data da Hégira, na data da imigração de Maomé, deu-se início um calendário islâmico, né? O calendário dele é diferente do nosso. Eles começam o período do calendário a partir de 622, que é o período da Hégira. Maomé faleceu em 632. Segundo os muçulmanos, o Corão contém a mensagem de Deus para Maomé, as quais lhe foram reveladas durante 20 anos aproximadamente, 610 a 632, até a sua morte. Os seus ensinamentos são considerados infalíveis. É dividido em 114 capítulos, tá? O Corão é dividido em 114 capítulos que eles chamam de suratas, as suras, né? Ordenados por tamanho, tendo o maior capítulo, ou a maior surata, tem 286 versículos. A segunda fonte da doutrina do Islã é a Sunna. Tá? Eles usam o Corão, mas eles usam também a Sunna, que são os preceitos básicos e a vida do profeta Maomé. Tá? A Sunna só é aceita por uma vertente do islamismo que são os sunitas. Tá? O islamismo ele é dividido em basicamente dois grandes grupos, que são os xiitas, vocês ouvem falar que são os mais radicais, né, os mais violentos, e os sunitas, que são mais pacíficos. Eles têm daí vem o seu nome, né? Eles assumem a Sunna, que é a vida de Maomé, como também uma fonte de autoridade. Os muçulmanos estão divididos em sunitas e xiitas basicamente, mas os sunitas ainda têm uma grande divisão. Os anafitas, malequitas, xafeitas, ambanitas, então eles têm também suas divisões, né? Os sunitas, eles são os seguidores da tradição do profeta, continuada por Al-Abbas, o seu tio. É aí que a gente entende mais ou menos como é que funciona essa divisão. Quando Maomé morreu, existiu uma briga pelo seu sucessor. Quem é que vai liderar agora? E aí surgiu essa divisão dentro do muçulmanismo. Os xiitas são partidários de Ali, que era marido de Fátima, filho de Maomé. São os líderes da comunidade e continuadores da missão espiritual de Maomé. O islamismo, eu vou explicar um pouco melhor sobre a diferença entre xiitas e sunitas, tá? O islamismo ele é atualmente a segunda maior religião do mundo, dominando acima de 50% das nações em 3 continentes. O número de adeptos que professam a religião mundialmente já passa aqui esse número está desatualizado, tá? Hoje tem mais de 1,8 bilhões de pessoas que seguem o muçulmanismo. Então é quase que... É um número muito grande. Muito grande. Eu ia dizer quase 1/3 da população mundial, mas é por aí, né? Quase 1/3 da população mundial. O mundo tem os 8 bilhões de pessoas. O objetivo final do islamismo é subjugar o mundo e regê-lo pelas leis islâmicas, né? A Sharia, que é a lei islâmica, a lei política do Islã. Segundo eles, Alá deixou 2 mandamentos importantes: o de subjugar o mundo militarmente
matar os inimigos do islamismo, a espada. Os principais são os judeus e os cristãos. Algumas provas dessa determinação foi o assassinato do presidente do Egito há um tempo atrás, por ter feito um tratado de paz com Israel, com os judeus. E também teve um grande massacre nas Olimpíadas de Munique, em 1972, orquestrada pelo grupo islâmico. Olha só um detalhe, eu quero reforçar isso, tá, irmãos? Os muçulmanos são divididos, tá? Existe uma parte que é pacífica, a gente tem que ser justo, né? Que é a maior parte, na verdade. E existe uma parte que é mais radical e violenta, que diz que tem que matar, tem que ir para a guerra, né? Para a batalha. Eles dão essa ênfase, são mais veementes nesse ponto, tá? O problema é que, apesar de a maior parte ser pacífica, os muçulmanos são 1,8 bilhões de adeptos. A parte que é mais radical seria mais ou menos equivalente a 15 ou 20%. Então imagine aí, 15 ou 20% de 1,8 bilhões de pessoas. Dá aí mais de 200 milhões de pessoas. Tá? Então é quase o Brasil. Né? Então imagine 200 milhões de radicais que querem matar, ir para a guerra e fazer terrorismo. É por aí. Pode falar, Liz. Então, essa parte mais pacífica dos muçulmanos não acredita então que o mundo deve ser tomado militarmente? Eles creem que aqueles que se voltarem contra eles devem ser mortos. Isso aí é um princípio geral que eu vou falar depois. Mas os xiitas, a parte mais radical, eles creem que eles têm que caminhar e ir matando, né? Tem que sair por aí matando, destruindo igreja, explodindo prédio e tal. Mas os sunitas, eles buscam conquistar o mundo sim, aplicar a lei, mas de uma forma mais pacífica, tá? Pacífica sim. Os xiitas vão lá e destroem sem sequer perguntar. Aí o sunita, Vocês concordam, né? O pessoal diz que os xiitas são os que... Eu não vou falar isso não. Eu queria falar, seria que o sunita, ele pergunta se você vai ou não aceitar a religião islâmica. Isso. Se você falar que não, ele mata. Exatamente. Esse é o pacífico dele. Não, isso aí são os radicais. Os sunitas, eles não fazem isso não. Os sunitas, eles são mais tranquilos. São ortodoxos, eles são os que se dizem mais fiel à lei tradicional, né? Os xiitas são mais radicais, né? Na aplicação da lei. Ainda que eles entendam que tem que ser tomado por força mesmo. Ainda que eles digam que tem um princípio, que eles dizem que eles têm que lutar pela religião e pela espada, né? A gente vai ver isso melhor. Mas existem interpretações, né? Tem versículos, eu vou mostrar aqui para vocês, que são bem enfáticos sobre essa questão da matar e guerra. Existe divergência de interpretação. Os mais radicais dizem que isso tem que ser uma coisa bem ativa, tem que ir para a guerra e matar e destruir. Os mais pacíficos, eles buscam ser mais razoáveis, né? Vamos ver aí. Oi, Liz. Os xiitas e os sunitas, eles vivem entre si pacificamente? Não, eu vou ler para vocês aqui, tem um pedaço sobre isso, tá? Os xiitas consideram os sunitas infiéis à tradição, né? Eles são infiéis à tradição. Um exemplo disso é a Arábia Saudita, é um país de maioria sunita. Sim, E o Irã é um país de maioria isso, xiita, eles são inimigos de um país exatamente. Mas vejam aí, quais são, para a gente entender aí o pensamento deles, as 5 colunas do islamismo. Isso é um geral, tá? De todo o islamismo. A vida religiosa do muçulmano tem prática bastante rigorosa, são baseadas na sua coluna da religião. Primeira, recitação do credo islâmico. Para você se tornar um muçulmano, você tem uma profissão de fé básica, não é diferente do cristianismo. A gente tem todo esse estudo e tal, mas basta você professar a sua fé. Não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Tá? Essa é a profissão de fé islâmica. Não existe nenhum Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta. Segunda coluna, preces cotidianas. Todos os dias são chamados, eles fazem preces chamadas os slants, são feitas 5 vezes por dia.
cada vez em uma posição diferente, de pé, de joelho, rosto no chão. E eles fazem isso virados em direção a Meca, né? Eles têm Meca como a grande capital. Depois Maomé voltou para Meca, conquistou Meca e virou ali a capital do islamismo, né? Nessa chamada para a oração, ela é feita por uma corneta, que é denominada muezim, desde uma torre chamada minarete, qual faz parte de um santuário ou lugar público de adoração conhecida como mesquita. Então todos os dias, 5 vezes por dia, eles oram virados para Meca, né? Como a gente vê nos filmes aí. Eu vi um vídeo da França, a Europa está sendo tomada, né, pelos muçulmanos, e eles são bem disciplinados, né? Aí tem um vídeo do pessoal na França passando de carro e filmando. Uma multidão, um absurdo, eles tomam uma praça inteira, gigante, a calçada toda, só fica a pista, uma praça inteira, pega assim tipo uns 3/4 quarteirão, e a calçada todinha. E eles ajoelhados e adorando e orando, todo mundo junto, tá? A oração deles é uma coisa bem mecânica, né? Uma coisa bem decorada. Interessante. Pode falar, Gabriel. Sobre Meca, eles são tão concentrados sobre Meca, a capital deles, que pode ser a pessoa que está uma vez na vida. Isso, exatamente. Para Meca, porque senão acontece logo. Muito bom. Não, você é considerado inferior, né? Quando você se torna muçulmano, é interessante esse detalhe que o Gabriel falou, pelo menos uma vez na vida você tem que viajar para Meca, tem que juntar suas posses, né, e dar um jeito de viajar para Meca uma vez na vida para ir fazer esqueci o nome, né, que eles fazem, a peregrinação, isso. Vejam só, irmãos, interessante, só um detalhe, não estava aqui, mas é interessante essa questão da recitação, né? Maomé ele era analfabeto, tá? Como a maioria do povo naquele tempo, né? A pobreza era grande, analfabetismo. E ele recebia essas revelações e ele decorava as revelações. Por isso que o nome era recitação. O Corão significa recitação, tá? Era tudo decorado, tá? Tudo decorado. Ele decorou tudo ao final da vida. Ele passava para os seus adeptos, seus seguidores, e eles decoravam também. O Alcorão só foi constituído, só foi escrito depois da morte de Maomé. Eles lembraram de tudo que Maomé falava e registraram. Tudo decorado. É por isso que um muçulmano hoje, com 13, 14 anos, já tem o Corão decorado, de cabeça. Tá? Pré-adolescente já sabe o Corão decorado. A terceira coluna do islamismo, a observação do mês de Ramadã, comemora a primeira revelação do Corão recebida por Maomé. Durante um mês, as pessoas jejuam desde o nascer do sol até o pôr, e segundo eles, os portões do paraíso se abrem, os do inferno se fecham, e os que jejuam têm seus pecados perdoados. Quarta coluna, o pagamento do zakat, que é uma espécie de esmola, né? Significa esmola, literalmente. É um imposto anual de 2,5% do seu lucro, como forma de purificação e ajudar os pobres. Tá? Então isso é especialmente dirigido aos pobres. A quinta é a peregrinação para Meca, que o Gabriel colocou aí. Se chama Hajj, que é o lugar do nascimento de Maomé. Eles vão para lá pelo menos uma vez na vida, eles devem ir para lá. E tem o sexto, que alguns assumem e outros não, tá? Que na prática só que alguns não colocam como coluna, mas é sim a jihad, ou guerra santa, né? Que é a batalha por meio da qual se atinge os objetivos do islamismo, que é reformar o mundo. Qualquer muçulmano que morra numa guerra, defendendo os direitos do islamismo, de Alá, já tem sua vida garantida, tá? Por essa razão, todos que tomam parte dessa guerra santa não têm medo de morrer ou de passar por nenhum risco. Por isso que tem esses homem-bomba aí que sabem que vão para o céu, vão herdar 10 virgens, né? E ali ele perguntou uma vez, e elas são virgens, mas no dia seguinte não são mais. Eu estava lendo que todo dia elas se renovam, se tornam virgem de novo. O pensamento muçulmano, quando o homem vai para o céu, eles herdam 10 virgens. Pode falar, Gabriel. Sobre essa guerra santa aí, os caras lutam mesmo. Tem um
Aham. Então, só um detalhe sobre os sunitas e os xiitas, tá? Não ia ler isso não, para não tomar muito tempo, mas só para vocês entenderem, é bom a gente compreender. Os sunitas e os xiitas, eles têm o mesmo dogma, né? Da fé islâmica. Esse que a gente acabou de ler é um pensamento de todo o islamismo. No entanto, a grande questão recai sobre quem seria o verdadeiro profeta depois da morte de Maomé. Foi aí o ponto de divisão deles. Quem é que vai suceder Maomé? Os sunitas são quase 90%, 85% da população islâmica. Eles acreditam que o califa, eles chamam de califa, que é o chefe de Estado, sucessor de Maomé, deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos. Tá? Mas os xiitas, que eles creem, para eles o profeta e o sucessor legítimo deveria ser Ali, que era genro de Maomé, que por fim foi assassinado. No lugar deste foi eleito o califa Muawiyah, responsável pelo poder da Síria. Foi nesse contexto que ele resolveu transferir a capital do califado, que era na cidade de Medina, para Damasco, capital da Síria. Ainda hoje Medina é um local sagrado para os islâmicos, além de Meca. Os xiitas são considerados mais radicais, né? Eles são aqueles, vamos dizer assim, são os literalistas, né? Eles seguem à risca, ao pé da letra, as leis do Corão e da Sharia, né? Que é a lei islâmica. Os sunitas, eles são mais ortodoxos, eles dizem também ser os mais fiéis, mas são mais razoáveis. Eles seguem, além do preceito da religião islâmica, do Corão, da Sharia, eles se baseiam também na Sunna, né? Que é o livro dos feitos de Maomé. Tá? Isso é suficiente. Sobre a guerra, tá? Que é a grande questão de vocês aí, vocês estão falando muito. O islamismo e a guerra contra os infiéis. Eu quero colocar só alguns versículos do Corão para vocês entenderem. Surata 9, versículo 5. Quando os meses sagrados houverem transcorrido, então mate os idólatras onde quer que estejam. Os capturem e os cerquem. Esperem por eles em cada emboscada. Porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat. Abri-lhes o caminho. Sabei que Alá é piedoso, misericordioso. Surata 47, versículo 4. Se você encontrar na guerra aqueles que descreem, você deve golpear seus pescoços. Surata 47, versículo 4. Então eu repeti a referência. Quando vós encontrares os infiéis, cortai suas cabeças. Tá? Então é uma coisa bem pesada. Né? Sabe a interpretação que os sunitas vão fazer? Rapaz, eles vão tomar isso no sentido mais quando a guerra for formalizada, né? Os xiitas, eles estão sempre em guerra. Os sunitas, eles têm um momento da guerra. Basicamente é assim. Então, Tá? vai ter uma guerra. Não, a guerra acontece. Quando eles se envolvem na guerra, Essa guerra, os xiitas vivem em guerra. Para eles a vida é uma guerra santa, essa né? guerra não é para dominar território, essa guerra é para propagar o islamismo. Sim, é a preservação do território, mas na mente deles eles vão dominar o mundo, né? Só que por essa questão da terra, né, da Terra Santa e tal, eles vivem em guerra, né? Irmãos, deixa eu entrar no ponto que eu considero mais importante aqui, que é a visão dos muçulmanos sobre a Bíblia, sobre Deus. Para os muçulmanos, o Alcorão, a recitação, é a autoridade primeira do Islã, né? Ensina que Deus revelou cada palavra através do anjo Gabriel para Muhammad, era analfabeto. Ele teve que memorizar todas as palavras. Depois da sua morte, um grupo de escribas começou a registrar tudo. O resultado final foi o Corão. A segunda fonte de autoridade é a Sunna. E basicamente é isso, tá? Qual a visão que eles têm da Bíblia? Eles consideram sim a Bíblia, o Antigo Testamento, a Torá, né, o Pentateuco, lei, palavra de Deus. O Novo Testamento. Só a Torá.
Então, eles consideram que a Torá é a palavra de Deus, mas o Antigo Testamento foi deturpado. E especialmente o Novo Testamento, que eles têm, para eles, o Novo Testamento também é a palavra de Deus, só que o que a gente tem hoje foi completamente deturpado pelos apóstolos e pelos seus seguidores. Eles dizem que Deus escreveu sim o Novo Testamento, só que Jesus levou quando foi para o céu. É isso que eles dizem. A gente vai falar sobre Jesus aqui melhor. Sobre Deus. A fé islâmica ela é monoteísta. Sua concepção da unidade de Deus, da unicidade de Deus, leva a rejeitar a crença cristã na doutrina da Trindade. Nós cremos que Deus é um, em essência, mas três em pessoa. Vocês veem que isso é um ponto fundamental nas seitas, nas heresias, né? Sempre a Trindade ela é mexida. Isso é interessante. Afirmando, eles entendem que então o cristianismo não é monoteísta. Né? Para a gente, nós acreditamos em outros deuses. Porém, é impressionante. O islamismo ele foi muito influenciado por uma filosofia grega, que é uma modificação do platonismo, né? chamado neoplatonismo, onde o neoplatonismo eles creem em uma força absoluta, tá? Que não é Deus, ou é um Deus impessoal, é uma força que rege o mundo, mas não é Deus. E é interessante porque eles não vão negar essa influência da doutrina, mas eles vão negar que o Deus deles é impessoal. Só que por essa influência a gente percebe que... Eu peguei um texto aqui de uma filósofa cristã chamada Nancy Pearce. Veja o que ela vai dizer. Pela forte influência do neoplatonismo, nos conceitos islâmicos, o Deus muçulmano parece mais uma força impessoal. Tá? Para nós, o nosso Deus é triuno, são três pessoas. Para o muçulmano, o Deus deles, Alá, é diferente do nosso, ele é monopessoal, né? Ele é uma única pessoa. Qual o grande problema disso? O islamismo ele rejeita a Trindade. Sem esse conceito da Trindade, não existe como advogar a concepção de um Deus inteiramente pessoal. Por que não? Porque muitos atributos da personalidade só podem ser expressos numa relação. Coisas como amor, comunicação, empatia. A doutrina cristã tradicional sustenta a visão de um Deus pessoal, porque ensina que desde a eternidade, estes atributos interpessoais foram expressos entre as três pessoas da Trindade. Então, antes de existir mundo, Deus se relacionava com quem? Consigo mesmo. As três pessoas, por natureza, é relacional. Então, ele diz assim, um Deus genuinamente pessoal requer pessoas distintas, porque só isso torna possível a existência de amor. Deus é amor. Comunicação dentro da Trindade, né? O islamismo nega a Trindade. Esse fato significa que não há meio de incluir atributos como amor, comunicação, atributos relacionais na concepção que fazem de Deus. Pelo menos não até que ele criasse o mundo. Mas neste caso, ele seria dependente da criação. Então a pergunta é, e antes de existir o mundo, antes de Alá criar o universo, ele se relacionava com quem? Com ninguém. Né? Não quero ofender, não quero, mas ele falava sozinho, né? Literalmente ele falava sozinho. Na nossa visão, o nosso Deus triuno, ele é suficiente em si mesmo, exatamente porque ele é triuno, né? Porque são três pessoas em um. Então, o nosso Deus ele não precisa da criação para ter uma relação de amor. Ele se ama a si mesmo e ele se comunica consigo mesmo, tá? Por isso ele é pessoal na sua essência. Por isso é correto dizer, como afirma alguns filósofos islâmicos, que o islamismo é parecido com o neoplatonismo e com o hinduísmo. Essa concepção não pessoal de Deus também explica por que os muçulmanos expressam sua fé em rituais quase mecânicos. Os fiéis muçulmanos recitam o Alcorão repetidamente, em uníssono, todo mundo junto,
palavra por palavra, não oram a Deus como um ser pessoal. Como, por exemplo, Davi nos Salmos, ou como Jó debatendo com Deus no seu sofrimento. Como consta um site muçulmano, entender o Alcorão é inferior à recitação ao ritual. É inferior à recitação e ao ritual. Então ele diz, o ritual está acima de tudo, né? Isso só faz sentido se Deus não for pessoal. Tá? Como explica o sociólogo chamado Rodney Stark, as religiões com deuses não pessoais tendem a realçar a precisão no desempenho dos rituais e nas fórmulas sagradas. Em contrapartida, as religiões com um Deus altamente pessoal se preocupam menos com essas coisas, pois um ser pessoal responderá a uma abordagem pessoal feita por súplica improvisada e orações espontâneas. Então, quando o muçulmano ele ora, é tudo decorado, né? Eles têm uma relação impessoal e mecânica com Deus, porque o Deus deles não é pessoal, tá? É um Deus que não se relaciona com o seu povo, é um Deus que eles não podem chamar de pai, de amigo, é um Deus cujo atributo enfático deles é o ódio, tá? É um Deus de guerra, puramente um Deus de guerra. O que significa um Deus de ódio, um Deus de guerra? É um Deus que odeia relacionamento, tá? Eles dizem que Allah é misericordioso, é o Deus que tem misericórdia, eles vão mostrar algumas passagens de misericórdia. Só que a grande ênfase está na guerra, tá? Um Deus que se ira contra seus inimigos o tempo todo. Nosso Deus é irado também. Nosso Deus se ira, sente indignação todos os dias por causa da injustiça. Mas a nossa esperança e a nossa ênfase é que Ele é amor. Porque o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo procede de ambos. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. O cristianismo, os primeiros pais da igreja, sofreram influência do neoplatonismo? Alguns sim. Porque tem um livro Alguns sim. do Strong. Agostinho. Não, o Strong, que é o Sim, sim. rejeição à humanidade. Ele vai mostrar algumas influências de uns pais da igreja Isso. do neoplatonismo. Agostinho era neoplatonista. E o senhor falando aí é justamente o princípio da religião islâmica, não cristianismo, né? Porque alguns pais da igreja falaram sobre você rejeitar a humanidade. Por exemplo, na Etiópia ele falou bem assim, que não se teria prazer em comer. Rejeitar a humanidade, a personalidade. Eu Isso. quero perguntar isso aí para saber. Isso, irmãos, eu não sabia que alguém... Sempre tem que ter o Davi para perguntar um negócio desse. Mas vejam, teve alguns pais da igreja assim, tá? Como eu falei, Davi, Agostinho, que é o grande pai da igreja, né? Especialmente, e ali um pouquinho antes da origem ali do islamismo, século V, século IV. Agostinho teve uma influência forte do neoplatonismo, porém, isso não modificou a sua concepção de Deus, tá? Ele teve influência em certos pontos, tá? Ele foi influenciado em certos pontos, mas não modificou sua concepção de Deus. Foi influenciado em algumas coisas, talvez a filosofia dele muito forte, né? A gente veja alguma coisa, mas nada que se compare ao islamismo. O islamismo ele é quase que fundamentado no neoplatonismo, tá? A gente diz muito que aquela coisa do renascentismo, do resgate da filosofia grega, isso aconteceu em especial por causa do islamismo. Porque o islamismo, os muçulmanos foram os principais tradutores dos escritos gregos e contribuíram muito para o renascentismo, por incrível que pareça, tá? Os islâmicos eles tiveram muita influência na Europa, né? Ficaram muito tempo ali na Europa também. Depois foram tirados de lá, mas eles influenciaram muito no renascentismo. Eu fiz a pergunta porque alguém pode comentar aí no que vai sair. E querer atingir o cristianismo. Mas não também foram influenciados. Você já mostrou a resposta. Mas eles estão na essência da doutrina islâmica. Por mais que eles talvez neguem, mas está na essência. Na concepção ali, na origem do islamismo, teve muita influência direta do neoplatonismo. E aí o Deus deles é impessoal, né? Essa é a consequência. Essa é a consequência. E você vê isso na prática. Isso é impressionante, né? A gente tem essa visão de um Deus tripessoal,
Um Deus que é relacional por natureza. A gente aprende o que é relação. Mas um Deus que é monopessoal, ele não sabe o que é relação. Ele não sabe o que é se relacionar. Ele só sabe o que é se relacionar até que ele criasse o mundo. Então ele passou uma eternidade sem se relacionar. Ele não sabe o que é relação. Como a Escritura falou aqui, ele é dependente da criação. Ele precisa criar o homem para poder se relacionar. Não é autossuficiente, consequentemente. Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo para os muçulmanos? Ele é respeitado pelos muçulmanos, ele é reverenciado pelos muçulmanos como um dos maiores mensageiros de Deus. Foi o último grande profeta antes de Maomé. Eles creem que ele nasceu da Virgem Maria, mas eles negam. Eles creem que foi uma concepção, uma obra de Deus, né, em Virgem Maria, mas para eles Jesus não é Deus, não é o Filho de Deus. Negam também sua divindade, como sua morte na cruz. Para eles Jesus não morreu na cruz. Isso foi uma mentira contada no Novo Testamento. Jesus não chegou a morrer, ele subiu para o céu, não chegou a morrer. Basicamente, o islamismo, eles creem em muitos profetas, né? Mais de 120 mil profetas. Mas tem 7 profetas principais que a Escritura traz a história deles, né? Adão, Noé, Abraão, Jesus, o último profeta foi Maomé. Foi o maior profeta de todos, né? Peraí, Adão, Noé, Abraão. É porque eu não lembrei dos outros, não. Deixa eu errei nas contas. O Espírito Santo. Os eruditos muçulmanos dizem tratar-se do anjo Gabriel. Para eles, o Consolador, Jesus profetiza, anuncia lá em João capítulo 14, para eles o Consolador é o anjo Gabriel. Eles não creem no Espírito Santo. Salvação. A salvação no Islã depende da aplicação dos 5 pilares que a gente leu lá. Ou melhor, não, aquilo ali são as 5 colunas da religião deles, mas a salvação é baseada em 5 pilares, que é a fé, que eles chamam de shahada, a oração, que é o salat, a caridade, que é o zakat, o jejum, que é o siyam, e a peregrinação a Maca, que é o hajj. Tem uma lista de vocabulário aqui, mas não vou ler. Vida após a morte. O Islã prega a sobrevivência da alma depois da morte física, dia do juízo final. Antes do juízo, porém, os mortos vão para um lugar, estado intermediário, conhecido como Barzakh, onde os justos vivem períodos de felicidade e os ímpios de sofrimento. Ambos aguardam a ressurreição no juízo final. Os que reconheceram que não há outra divindade além de Deus, que Maomé, Mohammed, é o seu profeta, esse é o resumo de tudo que o muçulmano crê. Eles vão receber alegria no paraíso eternamente, vão contemplar a face de Deus. Os que não viverem de acordo com essa profissão de fé vão ser lançados no inferno. Tá? Quanto ao inferno, os muçulmanos divergem em relação à durabilidade do seu castigo. Para alguns, Deus poderá perdoar todos os pecados dos infiéis, exceto a descrença em Deus. Para outros, contudo, haverá uma salvação universal. Alguns eruditos creem na salvação universal. Todos serão perdoados. Tá? Para eles, o inferno eles têm uma visão do inferno baseada em sete etapas, né? Alguns mais terríveis vão descendo, né? São 7 portais. Está em qual cristão? Terceiro. Os cristãos e acho que os judeus estão no terceiro. Terceiro portal. As mulheres, eu vou colocar só esse detalhe, tá? A gente vê aí que tem todo esse problema das mulheres, os muçulmanos são maltratadas, são negligenciadas. Tem alguns versos no Corão que dão base para isso, tá? Infelizmente, a Sura 2, versículo 223 diz assim: vossas mulheres são o vosso campo a lavrar. Lavrai vosso campo quando desejares, né? Então, para eles, tem outros versos que vai falar que a mulher é um brinquedo, né? Literalmente, né? Usa essa palavra, brinquedo.
É um objeto mesmo, eles objetificam a mulher. Você usa ela, depois vou falar da Isso é uma clara influência do neoplatonismo. Certamente. Plotino, que era o cara que divulgou o neoplatonismo, ele tentou interpretar Platão. E Platão dizia que as mulheres elas têm menos almas Isso. do que os homens. Perfeito. Ou também como a Aristóteles falou que a mulher é um homem inferior. Exatamente. É uma clara É um homem incompleto, né? É uma influência clara aí da filosofia grega, né? Que rejeita as mulheres. Diferente do cristianismo que exalta, né? E coloca as mulheres no mesmo nível dos homens. Só outro verso para a gente deixar isso claro. A Sura 4, versículo 34 diz: os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Alá preferiu a alguns a outros, pelo que despendem de suas riquezas. Então as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Então, se elas vos obedecerem, não vos meio de importuná-las. Então, se a mulher desobedecer o marido, pode bater, né? Irmãos, basicamente é isso, tá? Foi interessante a gente perceber essa essência, essa raiz do islamismo, a influência do neoplatonismo, a concepção que eles têm de Deus, como é que tudo isso influencia na maneira como eles agem, tá? Agem uns com os outros e como eles se relacionam com Deus e uns com os outros. E aí, assim a gente entende o funcionamento, a maneira como eles funcionam no mundo. Isso é importante porque a gente precisa entender o islamismo assim, né? Na sua raiz, que eles são uma religião. Eles são uma religião. Apesar deles não separarem Estado e a religião, né? A lei da Sharia, eles entendem a política de forma... o Estado é meio que a igreja, né? Então tem essa influência, eles não separam isso. Mas na raiz, eles são uma religião. A gente precisa entender eles como religião. O pessoal faz todo esse discurso político, mas se eles não compreenderem o islamismo como religião, eles não vão compreender o islamismo. Se eles não entenderem a concepção que eles têm de Deus, eles não vão entender por que eles agem do jeito que eles agem. Oi, Davi. Na concepção deles, o ser humano nasce como bom ou mal? Isso é interessante, na visão de pecado deles. Para eles, o ser humano nasce sem pecado, né? Eles nascem puros e, literalmente, filosofia aí do século XVIII, né? Nasce puro e a sociedade corrompe, né? Você é corrompido pelo seu meio. O homem nasce puro e por isso que eles rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz. Eles dizem que o homem não pode morrer por outros, que cada um vai dar conta de si e ninguém poderia morrer por vocês. Eles acham um absurdo que o homem morra por outro. Porque eles nascem sem pecado, né? A gente pode dizer que eles são pelagianos, né? Não creem no pecado original, salvação por obras, negam a doutrina do pecado original, negam a expiação de Jesus Cristo, negam o sacrifício de Cristo na cruz. Então só o que resta são eles mesmos. Eu ia falar uma coisa sobre... Hoje então um muçulmano pode se bloquear, né? Se ele for salvo. Na raiz, né, do discurso deles, a gente pode entender que sim. Mas eles vão dizer que é a misericórdia de Alá. Porque no meio a gente sempre peca, a gente sempre erra. Eles só não explicam por que o homem sempre erra. Eles explicam que é o meio que ele vive. A gente explica que é o pecado original. Tá? Então ele vai dizer, o homem sempre vai errar por causa do meio que vive. Agora, por que o meio que a gente vive ficou do jeito que ficou, né? Porque o homem é pecador. Né? Mas eles negam isso. A gente entende que o homem peca porque é pecador. Eles entendem que o homem é pecador porque peca. Né? É isso. É até meio contraditório essa ideia deles negarem o sacrifício expiatório, porque anualmente as famílias muçulmanas têm uma prática de sacrificar um cordeiro em homenagem ao sacrifício do cordeiro feito por Abraão no lugar de Isaac, né?
que ali foi uma imagem da expiação, né? Um cordeiro que morreu no lugar do filho de Abraão. E se eles sabem de Torá, o Torá é o verdadeiro da gente. Isso, E lá no verdadeiro tem claros exemplos. de animais. Para eles são meros rituais, né? Tem um significado interno, espiritual. Rapaz, é isso, esse é o ponto, né? Eu não vou saber explicar a Davi por que eles comemoram esse ritual de sacrifício, mas a gente entende claramente ali que é uma morte substitutiva, né? Mas eu acho que é suficiente para a gente conversar com o muçulmano se um dia a gente bater com um, né? Eu espero não. Vamos orar? Oremos, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, te engrandecemos por tua misericórdia. Tu és o nosso Deus, tu és o Deus triuno, tu és o Deus que enviou o teu Filho, Deus como Deus, luz de luz, para morrer pelos nossos pecados e nos salvar. Essa é a nossa esperança, porque tu nos ama, Pai, tu derramaste teu amor sobre nós. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém.